Olá, pessoal, boa noite. Nós estamos aqui hoje no Papo Saúde 360. Eu sou a doutora Luciana Lorena, ginecologista, e trouxe minha amiga Lurier, mastologista, para a gente conversar um pouco sobre o câncer de mama. E aí, Lurier teve recentemente num congresso e a gente vai falar inicialmente, sobre como a gente faz o rastreio do câncer de mama nas mulheres. Vamos? Boa noite, Luciana. Obrigada pelo convite. Estou feliz de estar aqui falando sobre um tema que eu adoro. Eu sei bem. Então, o rastreio do câncer de mama, ele é um assunto mais importante, né? Não só para nós mastologistas, mas para os ginecologistas de forma em geral. Sim. Por quê? O rastreio do câncer de mama, a gente, infelizmente, no Brasil, sofre aquela discrepância, né? Entre o rastreio que as pacientes no sistema público de saúde, né? No SUS, têm acesso, e as pacientes do sistema privado. Porque as pacientes no SUS têm recomendação pelo Ministério da Saúde de fazerem um rastreio entre 50 e 69 anos, bienal. Né? E no sistema privado, a gente acaba fazendo o que as sociedades, não só a Sociedade Brasileira de Mastologia, mas americana, europeia, que é o rastreio a partir dos 40 anos nas pacientes de baixo risco, né? E é assim a nossa prática clínica do dia a dia, e acredito que todos os ginecologistas também, nos consultórios, né, acabam pedindo a mamografia, a primeira mamografia da paciente a partir de 40 anos. Todos os anos, né, anualmente, até 74 anos pela Sociedade Brasileira de Mastologia. Mas há também, e esse é um fato que acho que nem todo mundo sabe, que a partir de 75 anos, se essa mulher tiver uma expectativa de vida acima de 7 anos, você pode continuar sem problema nenhum fazendo. Mas aí continua anual? Continua anual. Entendi. Ou seja, porque hoje em dia, uma mulher de 70 anos, de 75 anos, não é mais aquela nem senhorinha é mais idosa, não é 75 anos, exatamente. Ela já é aquela que já está na academia, marombada. Exatamente, é assim que nós queremos ficar. Tem um estilo de vida completamente ativo, né? Então, por que suspender o rastreio mamográfico, sendo que a gente vê também diagnósticos de câncer de mama em pacientes de 80 anos? Então, por que não manter, né, esse rastreio para esse tipo de população que tem uma expectativa de vida alta ainda? Né? É o que a gente está querendo, programando para os nossos pacientes e para a gente. E é claro que a gente vai ter outro ciclo de pacientes, né, que são aquelas pacientes que têm alto risco, né, para câncer de mama. E aí a gente tem uma série, né, não vou detalhar aqui, porque, na verdade, nem o ginecologista vai conseguir acompanhar da forma adequada. Em geral, se você identifica que a paciente tem um alto risco para o câncer de mama, a gente sempre recomenda que encaminhe, né, para o mastologista para fazer um acompanhamento de mais perto, ou se algum familiar dela também teve câncer de mama e fez um teste genético positivo, né? Alguma mutação no BRCA1, BRCA2. E como que a gente indica isso, teste genético? Então, vamos saber. Então, a gente geralmente é através do histórico familiar. Você vê aquela paciente que tem um rico histórico familiar, tem parente de primeiro grau, mãe, filha, ou uma irmã, né, que tenha câncer de mama, e geralmente, principalmente as mulheres jovens, né, e todas as mulheres que têm câncer de mama abaixo de 50 anos e a que tem diagnóstico de câncer de mama triplo negativo abaixo de 40 anos. Isso varia um pouco de sociedade para sociedade, mas geralmente paciente jovem com diagnóstico de câncer de mama, a gente sempre pede o teste genético cabível, né? E esse rastreio vai começar antes para esses pacientes, né? Algumas literaturas falam que a gente começa o acompanhamento com um mastologista a partir dos 25 anos e depende de caso a caso quando você vai começar a fazer mamografia. Em alguns casos, vai começar mais jovem, com 30 anos, mas nunca abaixo de 25 anos. E é isso. E é um tema extremamente importante a gente realmente puxar para baixo. Sim. Porque até foi um dado que saiu do INCA, né? No 2023, eles publicaram que
entre 2023 e 2025, nós teríamos mais de 73 mil novos casos de câncer de mama no Brasil, né? E sendo que 40% dessas pacientes têm abaixo de 50 anos. Então, realmente, o nosso rastreio precisa de ser atento, né? Sim, não só para esses, mas como muitos outros, né? Porque eu achei que ó, eles aumentaram muito as incidências de câncer de vários tipos de câncer, mas de mama a gente tem visto bastante. Sim. Eu acho que tem correlação também, que aproveitando que eu vou falar da minha, que eu sou um pouco integrativa pessoa, então eu tenho que falar que a gente tem a ver muito também com o estilo de vida que a pessoa leva, né? Então, como eu sempre falo para os pacientes todos, a gente tem que correr atrás de ter um estilo de vida saudável, manejar o estresse, né? Não se estressar, dormir bem, se alimentar direito, lutar contra a obesidade, que é um aumento de fator de risco para vários tipos de câncer, não é, minha amiga? Isso tudo entra no que a gente chama de epigenética, né? Exatamente. É um assunto não só interessante, quanto provado cientificamente, né? Os estudos mostram que a gente acha que o maior risco de câncer de mama é relacionado aos fatores genéticos, na verdade, não. De 10 mulheres, 2 vão ser por risco genético, né, familiar, e as outras 8 mulheres vão ser por fatores ambientais e coisas que elas poderiam ter feito, né, fatores de risco modificados. Coisas evitáveis e modificáveis. Então, a qualquer hora e qualquer tempo, né? Exatamente, porque se a gente tem aí como fator de risco importante tabagismo, né, muito importante, obesidade, sobrepeso, sobretudo nas pacientes pós-menopausa, as pacientes que utilizam álcool com uma certa regularidade e volume, né, e isso é dose dependente. À medida que você aumenta o consumo por dias ou por volume, aumenta também o risco de câncer de mama a longo prazo. E vários outros fatores que todos, o sedentarismo, né, óbvio, então são todos fatores de risco modificáveis e que a gente vê as pacientes com uma preocupação não tão grande quanto o fator de risco real. Exatamente. Né? Às vezes tem uma preocupação intensa com, por exemplo, o fator de risco que a terapia de reposição hormonal pode causar infere e não tanto com a obesidade, né? Exatamente. E assim, esse assunto de terapia de reposição hormonal é um assunto ótimo. Ótimo. E às vezes polêmico, porque o povo também tem tanta gente falando muito sobre isso. E o que você, nesse congresso brasileiro que teve recente, tem de novidades para trazer para a gente, de atualizações? Bom, a terapia de reposição hormonal, assim, antes de ser mastologista, né? Eu sou ginecologista, mas depois a gente fica mais mastologista. Mas, assim, eu sou já uma nova geração e eu acredito, eu sou totalmente a favor dos benefícios da reposição hormonal. Né? A reposição hormonal ela é indicada para os pacientes que têm realmente indicação para redução dos riscos, dos efeitos, né? Dos efeitos adversos, do quanto as pacientes se realmente tem um declínio da qualidade de vida por conta dos sintomas climatéricos. Sim. Mas também a reposição hormonal, se bem indicada, além de melhorar a qualidade de vida dessas pacientes, tem um efeito importante que a gente não pode esquecer também, que às vezes não é perceptível, não é uma queixa que o paciente vai trazer, mas que você, enquanto ginecologista, tem que pensar lá na frente, que é o fator protetor que o estrogênio tem no endotélio e no tecido ósseo, né? Porque além de terapia de reposição hormonal, melhorar os fogachos, melhorar, né, aquela síndrome geniturinária, que é o ressecamento vaginal, e insônia, tem até alterações psiquiátricas, né, aumento de ansiedade, depressão. Tudo isso é uma situação que as pacientes trazem como queixa, né? Mas tem os outros que, no momento, elas nem estão pensando nisso. Exato. Que é a proteção, né? Para infarto, AVC e fratura patológica no futuro. Fratura patológica. Então, para Alzheimer também. Exatamente. Então, a terapia de reposição hormonal, se bem indicada, né? O que é bem indicada? Para uma paciente que pode,
Sim. Ela é ótima, mas nem todo mundo pode. Exatamente. Por isso que é individualizada. Exatamente. Depende de caso a caso. Então, a gente vê que existem pacientes que usam a mínima dose necessária, né, do estradiol e do progesterona, né, que a gente tem estudos que mostram que a progesterona micronizada, ela tem um impacto baixo no risco de câncer de mama. O único problema da micronizada, né, o que a gente tem que manipular. Sim. E a questão de manipulação é complicado, porque você não consegue garantir nem segurança que aquela droga, né, feita da maneira correta vai ser proporcionada para o paciente da maneira como você está prescrevendo, e se isso é seguro, né? Sim. Porque o problema de algumas drogas, assim, que são manipuladas é você ter uma alteração muito grande das doses dela à medida do uso, né? Você não saber controlar uma estabilidade. Né? Na verdade, para isso a gente tem que ter farmácias confiáveis e fiscalizadas para a gente poder confiar naquele medicamento. Sim. Mas a terapia de reposição hormonal, ela passa por tem métodos não farmacológicos, né? E que, nesses casos, a gente sempre começa por isso, para os pacientes, por exemplo, que têm diagnóstico de câncer de mama, história prévia, alto risco, né? Que, primeiro de tudo, mudança de estilo de vida, porque a gente vê que realmente reduz fogacho, realmente melhora esses sintomas climatéricos das pacientes que às vezes são sedentárias e começam a se exercitar, né? Melhora muito. E tem outras coisas, acupuntura, meditação. Melhora até, tem alguns alimentos também que ajudam. Tem, eu acho que assim, o que você falou, mudança de estilo de vida é tudo, não só para o câncer de mama, mas para a vida. Então, para evitar, eu falo para meus pacientes aqui que quando ela vem em consulta, que fala, você muda o estilo de vida, você começa a fazer uma atividade física, você vai ver que vai ter mudança na sua fisiologia mesmo, no funcionamento do seu corpo. Então, não adianta, infelizmente, é óbvio que é dolorido para quem tem sempre uma vidinha do mesmo jeito, sedentária, que nunca quis fazer nenhuma atividade física, que sempre tem os mesmos vícios alimentares. É difícil dar o primeiro passo, mas... Principalmente pós-menopausa. Exatamente. Se você treinar ou testar pelo menos durante 2 semanas, eu falo, se você fizer isso regularmente, 2 semanas, você vai ver o quanto seu corpo vai gostar do que está acontecendo e aí você vai atrás disso. Então, eu acho que... Aí, principalmente para a galera que está na faixa etária aí, 30 mais, exatamente. acho que tem que pensar nisso. É a hora de começar. Vamos começar a mudar, porque quando chegar ali na fase perimenopausa, o bicho pega. E aí você vai chegar mais estruturado, sem vícios e com menos risco de ter qualquer outra doença que te leve... porque quando esses métodos não farmacológicos não são eficazes, né, a gente tem drogas, tem inibidores seletivos da recaptação de serotonina, a gente tem a própria gabapentina, que é muito utilizada, e a gente tem uma novidade, né? Novidades do governo. Tem uma droga de nome difícil, que é fezolinetan, né? Que é uma droga que age direto no hipotálamo, no centro termorregulador. E ele vai agir principalmente nos fogachos, né? Principalmente aqueles fogachos difíceis de manejar, de moderado a alta intensidade. E esses fogachos são muitas vezes as piores queixas dos pacientes. E que atrapalha muito a qualidade de vida, de sono. Isso, né? Exatamente. Então, só de você melhorar a maneira que essa paciente dorme, né? Então, tá dormindo bem. E ela não ter tantos, ou com tanta frequência, né? Esse tipo de sintoma, já melhora demais a qualidade de vida. É uma paciente que consegue dormir bem, consegue se exercitar, consegue, às vezes, ter mais disposição para trabalhar na relação dela familiar, né? Então, acho que tudo isso é uma coisa interessante. É uma medicação que ainda não foi aprovada pela Anvisa aqui no Brasil, mas já foi aprovada pelo FDA e pela sociedades europeias também. E ela é uma medicação que lá ainda é muito cara, vai chegar no Brasil, não sabemos quanto, mas é uma medicação promissora e que também poderá ser utilizada nos pacientes que têm câncer de mama, né? E junto com o manejo de outras drogas que possam também
entrar na parte geniturinária, a gente tem ali uma grande parte dos problemas a gente pode da melhorar a perimenopausa. qualidade de vida dessas pacientes, né, dos sintomas Exatamente. que tem câncer de mama utilizando essas medicações. Sim, até tem o espemifeno também, que ainda não é utilizado aqui no Brasil, que é um SERM, né? Ele tem uma ação específica estrogênica no epitélio vaginal, né? Não tem muita ação na mama e nem em outros lugares de receptores de estrogênio pelo corpo. Então, não tem, por exemplo, no endométrio. Então, ele é uma medicação que pode ser utilizada com segurança, pensando nessas pacientes que têm alto risco ou história de câncer de mama, né, para manejar esses sintomas. Então, é interessante que a gente provavelmente, no futuro, assim que eles vierem por aqui, a gente poderemos cuidar das pacientes de uma maneira mais eficaz, né? Sim. Mais interessante. E essas pacientes também que é muito importante falar sobre isso, né? Que às vezes a terapia de reposição hormonal ela é demonizada, mas existem outras coisas que são fatores de risco muito maior, né? Pro câncer de mama e que não é que não é falado, mas é pouco valorizado. Isso. Então, por exemplo, o risco relativo que a reposição hormonal infere para uma paciente chega a ser de 1,2, por exemplo, aumenta o risco de câncer de mama em 3%, digamos. Mas da obesidade, sobrepeso no pós-menopausa, chega a ser um risco relativo de 2% e um aumento de risco de 9%. Ou seja, você não pode deixar essa paciente se manter, né, com obesidade, com sobrepeso, e tá com medo da reposição hormonal. Né? Na verdade, você não pode fazer reposição hormonal por conta do conjunto da síndrome metabólica, obesa, deslipidêmica, às vezes tem outras comorbidades, mas não é isso que é o maior risco de câncer dela. Exatamente. O maior risco de câncer dela é a obesidade, né? E agora, vindo nessa onda de análogos de GLP-1, semaglutida, tirzepatida, as pessoas estão vendo isso. Tem pessoas que acham que é mais uma coisinha, você vai emagrecer com esse negócio aí. Mas eu acho que isso são muletas para poder ajudar a paciente que é obesa, que a obesidade é uma doença, ela não é uma frescura, e ajudam ela a diminuir o risco de várias coisas, assim como a diabetes, cardiovascular, risco cardiovascular. Então, eu acho que teve alguma coisa correlacionada com o GLP-1 lá no seu congresso, Gata Gabi. Teve uma publicação esse ano, a ASCO publicou um artigo, agora em 2025, né? Falando sobre o uso dessas canetas emagrecedoras, do análogo de GLP-1, de tirzepatida, e que foi feito um estudo avaliando qual era o resultado, né, do impacto da redução da obesidade em pacientes que tinham câncer. E aí foi vista uma redução da incidência de câncer de todos os tipos, de 14 tipos de cânceres relacionados à obesidade. Foi uma redução de 7%. Principalmente no câncer coloretal, e também, né, incluindo o câncer de mama, e que mostrou que tem ou seja, melhora bastante sem ferir nenhum risco, sem aumentar risco para câncer, ou seja, reduz os cânceres por conta da obesidade, né, pelo mesmo motivo que a gente estava falando do câncer de mama, né? Então, são drogas até que no congresso foi falado sobre, por exemplo, ser uma droga segura para as pacientes pós-câncer de mama, que às vezes não conseguem reduzir, voltar ao peso inicial, porque durante as terapias de tratamento pós-câncer de mama pode ter um ganho de peso importante, né? E elas não conseguem voltar ao peso inicial ou se mantêm em sobrepeso ou obesidade. E o que acontece? A obesidade para câncer de mama já a obesidade é fator de risco, é fator que piora a condição de tratamento, ou seja, faz com que o tratamento não seja tão eficaz e aumenta a chance de recidiva. Ou seja, se você tem uma paciente que está em tratamento ou já passou daqueles 5 a 10 anos de acompanhamento
né, para o câncer de mama, depois de ser submetido a uma cirurgia, tá usando alguma hormonioterapia. Essas pacientes se beneficiariam dessas medicações para evitar a recorrência da doença, de tal maneira que a obesidade é importante para o câncer de mama. Exatamente. Né? Então, assim, não é que seja uma bengala. Eu nem vejo dessa forma, é uma opinião minha. Eu acho que é melhor você usar a droga, óbvio, de maneira correta, De maneira com correta, com acompanhamento acompanhamento. médico, E sabendo tudo. que ela uma hora será retirada e que você tem que ter constância mudança de alimentação. Só que, assim, realmente se ajuda, se faz uma perda de peso de até 20%. E esse peso é um fator de risco, fator de por que risco, não retirar? Exatamente. Entendeu? A questão é ser levado de uma maneira séria. Séria, exatamente. E pensar, como você falou, obesidade é uma doença. É uma doença que gera outras doenças. Isso. Então, esse é o ponto. É esse o ponto. Né? Exatamente, minha amiga. E sobre essa questão, acho que ficou faltando a gente falar sobre o uso de androgênios, né? Essa paciente, ela pós-menopausa, existe a terapia de reposição hormonal que a gente indica para as mulheres de forma geral, né? Que é o que a mulher precisa. Que é o mais comum, né? Estrogênio, progesterona. Progesterona para aquelas pacientes que precisam de proteção endometrial. E a testosterona, lembrar que não tem, assim, que a Sociedade de Endocrinologia, a Sociedade, a COG, que é de ginecologia e obstetrícia, tem recomendação de usar somente nas pacientes que têm aquele transtorno de disfunção sexual. Hipoativo. Então, porque nas pacientes pós-menopausa, né, principalmente aquelas que têm obesidade, sobrepeso, o que você tem uma aromatização intensa. Esse androgênio, ele vai ser convertido perifericamente em mais estrogênio. Então, já não basta toda a aromatização que ela está fazendo sozinha, né? Com mais a testosterona que você está dando, às vezes de forma não indicada, assim, né? Entra essa aromatização externa, gerando mais estrogênio, aumentando mais o fator de risco dessa paciente. Por isso que a terapia de reposição hormonal bem indicada, feita de forma correta, é maravilhosa. Né? Isso aí. Então, assim, nós estamos aqui juntas, falamos para vocês sobre o câncer de mama. E se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem nos conhecer, podem entrar em contato com a rede social aqui da nossa clínica, das nossas redes sociais. E você tem mais algum adendo, Luria? Nada, só agradecer pelo convite. Foi uma delícia estar aqui falando sobre um tema muito importante e que eu particularmente adoro. Então, gente, obrigada. Fiquem com Deus e até uma próxima, se Deus quiser.